Olá, pessoal! Tudo bom? Aqui estamos para mais uma aula de matemática da segunda série e hoje nós estaremos abordando o assunto de estudo do prisma, o cálculo e a área dele. Vamos estar trabalhando. O que vem a ser o prisma? A gente vai entender um pouquinho hoje do que se trata. O prisma é um sólido geométrico que faz parte do estudo de geometria espacial. É caracterizado por ser um poliedro convexo, com duas bases, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, ou seja, dos paralelogramos. Vamos ver a composição dele, todas as partes que compõem ele. Temos aí a aresta lateral, a base, face lateral, a altura, a aresta da base e a própria base. Os elementos que compõem o prisma são a base, a altura, a aresta, vértice e face laterais. Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases do polígono, enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Os vértices do prisma são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância entre os planos das bases. Vamos ver aqui a classificação dele, como é que ele compõe, todas as partes, com o que ele é, se ele é só um, ou se tem mais a composição dele, da classificação. Classificação dos prismas. Os prismas são classificados em retos e oblíquos. Prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. O prisma oblíquo, ele possui arestas laterais. E o prisma reto, aí nós temos uma representação de dois modelos para a gente poder observar. O primeiro, que é mostrado aí na figura, é um prisma reto. E o segundo já, o ponto B aí, nós temos que é um prisma oblíquo, onde as bases cujas laterais são paralelogramos. Nós podemos observar aí pelo modelo dele, o formato que ele compõe. Nós vamos conhecer agora, as bases do prisma, quais são os tipos, e quais são elas. De acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em alguns tipos que a gente vai estar vendo. Prisma triangular, base formada pelo triângulo, que o próprio nome já diz, que é triangular, triângulo. Temos também o prisma quadrangular, que a base é formada pelo quadrado. E o prisma pentagonal, nós temos a base formada por um pentágono, como o próprio nome já diz. Pentagonal, que vem do pentágono, onde se compõe 5, partes. Prisma hexagonal é a base formada por um hexágono, que o próprio nome já nos diz que é um hexágono, uma figura de 6 lados nós vamos ter. E o prisma heptagonal é uma base formada por um heptágono. Nós também temos o prisma octagonal, que é uma base formada por um octágono, ou seja, uma figura de 8 lados. Nós vamos ver aqui, as figuras, algumas demonstradas, de prismas segundo suas bases. Nós temos aqui a imagem de 4, o prisma triangular, um prisma quadrangular, um prisma pentágono e o prisma hexagonal. O primeiro, que é o prisma triangular, ele é no formato de um próprio triângulo, como o nome já diz. E o prisma quadrangular, vemos também a imagem já de um quadrado, como o nome já diz. O prisma pentagonal, a base dele é formada por um pentágono, de uma figura de 5 lados. O prisma hexagonal, temos a imagem aí de uma figura, como base de 6 lados. Vamos também, analisar aqui e ver algumas coisas que a gente precisa ficar atento. Importante, Está lembrando que devemos ressaltar que os chamados prismas regulares são aqueles cujas bases são os polígonos regulares e, portanto, formados por prismas retos, Note que se todas as faces do prisma forem quadrados, trata-se de um cubo. E se todas as bases são paralelogramos, o prisma é um paralelepípedo. Vamos ficar atento ao que diz aqui, para calcular a área da base,
AB, que é a denominação que nós damos, né, a área da base, de um prisma deve-se levar em conta o formato que apresenta. Por exemplo, se for um prisma triangular, a área da base será um triângulo, como nós estávamos ressaltando, né, anteriormente. Vamos conhecer agora as fórmulas do prisma. Né? Tem algumas fórmulas que a gente precisa entender e compreender, né, através das áreas do prisma. A área lateral. Para calcular a área lateral do prisma, basta somar as áreas das faces laterais. No prisma reto, que possui todas as áreas das faces laterais concluentes. A fórmula da área lateral, nós vamos ver que é AL, que é igual a N vezes A. O meu N representa o número de lados e o meu A é a face lateral. Nós também vamos ver agora a área total. Para calcular a área total de um prisma, basta somar as áreas das faces laterais e as áreas das bases. Nós temos aí a fórmula que a área total vai ser AT igual S, né, mais 2 vezes a soma da base. SI, temos que a soma das áreas das faces laterais, que é o SL. SB, que é a soma das áreas das bases. Essa é a denominação da área total. E agora nós vamos compreender um pouquinho mais e entender referente à fórmula do prisma. O volume do prisma é calculado pela seguinte fórmula. V é igual a vezes AB, né, que é a área da base, vezes a altura. A área da base é igual quem? Vamos chamar de denominar de AB. E o H nós chamamos de altura. Agora nós vamos compreender um pouquinho mais do que tudo que foi falado, mostrando em exemplos, né? Mostrando, exercitando, que nós vamos estar praticando agora. Né? Detalhadamente, como que eu vou fazer a apresentação, né? Entender esses conceitos na prática. Vamos ver agora um exercitando. Calcule a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto que apresenta. Nós temos como dado 20 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo com catetos que mede 8 centímetros e 15 centímetros. Nós vamos entender como vai dar a sua resolução. Vamos ver a solução? Antes de mais nada, nós já falamos que sempre em matemática, a gente tem que tirar sempre os dados da questão, aquilo que foi fornecido. Antes de mais nada, para descobrirmos a área da base, devemos lembrar a fórmula para encontrar a área do triângulo. Logo, temos que a área da base é quem? 8, né, que foi o meu dado do meu centímetro ali, ó, dos catetos. Vezes 15, que é o meu outro cateto, dividido por 2. Aí nós vamos ter 8 vezes 15 dividido para 2, a área da base de contrato vai ser 60 centímetros ao quadrado. Vamos ver agora, mais detalhadamente, né, como encontrar, passo a passo. Vamos ver como que faz. Por conseguinte, né, vamos entender que para encontrar a área lateral e a área da base, devemos lembrar do Teorema de Pitágoras, onde a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Pode ser que você não esteja lembrado, mas vamos relembrar agora através da fórmula. Né? Ele é representado pela fórmula de A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a nossa fórmula da hipotenusa. Assim, por meio da fórmula, devemos encontrar a medida da hipotenusa da base. Logo, nós temos através da fórmula A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 64 mais, temos 15 ao quadrado, vamos encontrar 225. A ao quadrado, nós vamos ter 64 mais 225, dá 289. A igual, vamos tirar a raiz, né, que é o inverso da potenciação, a raiz. A raiz de 289 vamos encontrar 17. Nós temos que A ao quadrado é igual a 17. Vamos encontrar agora a área lateral, que é a soma das áreas dos 3 triângulos que formam o prisma. Nós temos a área lateral, que é 8 vezes 20, mais 15 vezes 20, mais 17 vezes 20. A área, nós vamos encontrar 8 vezes 20, vou ter 160, mais 15 vezes 20, 300, mais 17 vezes 20, 340. A área, nós temos que
Fazendo a soma de 160 mais 300 e mais 340, nós vamos obter 800. Aí nós temos que a área total foi encontrada igual a 800 centímetros ao quadrado. A área total sempre vai ser a soma da área lateral com o dobro da área da base. A área total vamos encontrar 800, né, que já foi o dado da área lateral, mais 2 vezes 60. A área total vou ter 800 mais 2 vezes 60, 120. A área total é igual, vou fazer a soma de 800 mais 120, 920 centímetros ao quadrado. Assim, nós temos como resposta do nosso exercício a área da base, que foi o primeiro dado a encontrar, a área da base igual a 60 centímetros ao quadrado. A área lateral, a área vai ser igual a 800 centímetros ao quadrado. E a área total, que foi o nosso último a encontrar, vai ser igual a 920 centímetros ao quadrado. Nós vamos fazer mais um exercício, né, para relatar mais e memorizar do que a gente está estudando, né? Vamos ver agora a segunda questão. 2. Uma piscina retangular com 12 metros de comprimento por 6 metros de largura foram retirados 10.800 litros de água. É correto afirmar que o nível de água abaixou? Para encontrar, nós vamos fazer, né, a resolução dessa questão para entender qual vai ser a resposta. Nós temos aí como resposta letra A, 15 centímetros, letra B, 16 centímetros, letra C, 16,5 centímetros, letra D, 17 centímetros e letra E, 18,5 centímetros. Agora nós temos já, né, a pergunta e vamos entender na resolução. Nós temos aqui na solução, o volume de um paralelepípedo que a gente acabou de ver é igual ao produto das suas dimensões, ou seja, o volume vai ser igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Do enunciado, temos que tirar também os dados que nos é fornecido. Temos que as medidas do comprimento e da largura, mas não temos a medida da altura. Vamos considerar que a altura da piscina seja h, que representa a nossa altura. Como as dimensões estão em metros, vamos converter o volume, que é dado em 10.800 litros, para metros cúbicos. Né? Sempre quando for necessário, nós devemos fazer a conversão de uma medida, unidade de medida, para outra. No caso dessa questão, vai ser feito. Para isso, vale lembrar que 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico. Então, 10.800 litros é igual a 10,8 metro cúbico. Com isso, temos que 10,8 é igual a 12 vezes 6 vezes H. 10,8, calculando aí, ó, do outro lado da igualdade, nós temos que 12 vezes 6, vou ter 72, né, horas, né, o H que é de altura. H é igual, vamos fazer A, passando para o outro lado, 10,8 e dividindo para 72. O H vai ser, fazendo a divisão, 0,15 metro. Se 1 metro equivale a 100 centímetros, então 0,15 metro equivale a 15 centímetros, fazendo a transformação, né? Nós temos em metro e nós queremos em centímetro a resposta. Portanto, podemos concluir que a água baixou 15 centímetros. Como estava falando, né, na pergunta no início, ele queria saber qual dessas alternativas seria a resposta se abaixou. Nós temos aí que a alternativa foi a letra A, que abaixou, então, 15 centímetros, como foi concluída aí a nossa questão. Portanto, podemos concluir que a água baixou 15 centímetros. Né? Hoje nós estivemos falando, né, sobre um pouquinho do estudo do prisma, né, sobre o volume, sobre a área da superfície dele, a área da base, né, e eu quero que vocês dêem mais uma olhada no vídeo, né, prestem mais atenção. Para isso, vocês podem estar acessando a plataforma Eduque, né, e quero que vocês continuem dando mais uma olhada, participando, né, e acessando. Né? Até a próxima aula e até mais.